é triste eu saber que eu vou ter que falar pro meu filho que ele vai ser maltratado na escola pela cor dele. É muito triste, porque eu não sei nem como eu vou fazer isso. Por que demorou-se tanto para que uma pessoa branca entendesse que um pai e uma mãe que descobrem que vão ser pais tem esse tipo de preocupação do racismo antes mesmo da criança nascer? Então, obrigada por você fazer isso, assim, e tá de coração aberto aqui falando comigo mesmo. Obrigada. Yay! Mais um Papo Cabelo no ar. E antes da gente começar a falar sobre a entrevista de hoje, quero deixar claro para vocês que eu tô aqui, barriguda, barriga de grávida, mas provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, eu já estarei com o Manuel nos meus braços. A gente está adiantando um pouco os conteúdos aqui para a Sala Online, para eu conseguir, celebrar essa chegada do Manuel do melhor jeito possível. Mas eu prometo que vocês vão ver um monte de conteúdos legais por aqui e a barriga vai ser só um detalhe. E agora, voltando para o assunto de hoje, nós vamos falar sobre paternidade. Gente, vocês sabiam que quase 5,5 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai no registro de certidão de nascimento? 5,5 milhões é muito, é um número muito grande. E é justamente por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto, e é também por isso que tem surgido muitos homens legais abordando o tema nas redes sociais, assim como fez o Humberto Baltar, que além de ser professor de inglês, criou um coletivo que se chama Pais Pretos. E a gente hoje vai falar sobre o assunto. Ei, Humberto, estou muito feliz que você esteja aqui para conversar com a gente. É um momento que, se tem um assunto do qual eu quero falar, é maternidade e paternidade também. Acho isso muito, muito importante. E aí, para a gente começar, eu queria que você me contasse de onde veio essa ideia de criar um coletivo para falar sobre paternidade nas redes sociais. Bom, essa história é muito engraçada, porque um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, eu estava numa padaria esperando minha esposa para a gente tomar um café junto. Uhum. E aí, quando ela chegou, ela disse que tinha uma novidade para mim, que eu seria pai. E eu fiquei assim, maravilhada, né? Porque sério? Ela contou do nada? Exatamente, ela contou e eu fiquei assim, nossa, sem chão, assim, porque o timing foi perfeito, né? Um dia antes do Dia dos Pais, em agosto. E aí eu fiquei, nossa, que coisa incrível, assim. Mas ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro, o Brasil, de um modo geral, é um país muito racista. Então, eu fiquei também tomado de uma certa angústia, porque toda hora tem um caso novo de racismo na mídia, algo novo que acontece. E a gente teme pelas nossas crianças, inevitavelmente. Então, eu pensei em falar com outros pais como eles faziam para lidar com essa realidade. Então, eu coloquei nas redes sociais uma pergunta que alguém conhece um pai preto presente? Me apresenta, eu quero falar com ele. E aí vários pais foram marcados nessa publicação, ela acabou viralizando e deram a ideia de a gente fazer um grupo no WhatsApp para falar das nossas questões da paternidade, de como lidar com o racismo, como empoderar uma criança preta, como dar a ela referenciais pretos que desconstruíssem essa ideia que a gente tem da África, que é uma coisa tribal, uma coisa demoníaca, um lugar onde não tem cultura, não há nada. E aí essas pessoas trouxeram diversas referências de histórias com protagonismo infantil, animações com personagens negros, e assim foi incrível, e a tal ponto de do grupo do WhatsApp a coisa se transformar numa verdadeira rede de apoio, porque foram chegando mais e mais pessoas, dando a ideia da gente se encontrar, falar das nossas inseguranças enquanto pais, enquanto maridos, a dificuldade que a gente tem com a vida familiar. Então, foi surgindo essa necessidade cada vez maior da gente se aquilombar, né? Que é como a gente gosta de falar, que a gente está junto, formando um verdadeiro quilombo, que agora é um quilombo digital em função da pandemia. O grupo do WhatsApp já está caminhando para 8.000 pessoas. A página tem... É incrível, assim, o nosso Instagram está com 26.000 pessoas acompanhando. Então, eu realmente não imaginei que fosse ter essa adesão tão grande e que a pauta da paternidade atraísse tantas pessoas, assim, especialmente homens. E tem um grupo também para pais e mães brancos, mas que são
de crianças negras, por exemplo. Eles têm enteados negros ou filhos adotivos negros e querem empoderar essas crianças racialmente, mas não sabem como fazer isso. Então, nós também trazemos, né, como eu estava dizendo, essas histórias infantis, para quem não acredita nessa narrativa que é passada ainda em muitas escolas, que nós somos descendentes de escravos, que nós não temos uma contribuição na composição social do Brasil. Então, é uma contranarrativa que a gente busca fazer para que a gente se valorize mais, para que nossas crianças se amem mais, não só o cabelo, mas todas as feições físicas, né? É impossível te ouvir falar tudo isso e não pensar no quanto a gente não sabe das coisas. Porque eu descobri que estava grávida há alguns meses atrás e contei para o meu marido, assim como a sua esposa contou para você. E em nenhum momento, obviamente, eu parei para pensar que eu tinha que explicar para minha filha ou para o meu filho, que no caso eu não sabia quem era ainda, que ele era branco. E isso me soa de um jeito que, se eu não tivesse a chance de conversar com você, de fazer essa entrevista, de ter as minhas amigas que são pretas, enfim, a gente nunca não sabe. Você entende que é uma coisa que não existe? Para mim, não existe. Não é parte da minha realidade. Então, quando eu ouço você falar tudo isso, é como se minha cabeça abrisse assim, ó. E eu falasse, gente, por que é que a gente não falava disso antes? Por que demorou-se tanto para que uma pessoa branca entendesse que um pai e uma mãe que descobrem que vão ser pais tem esse tipo de preocupação do racismo antes mesmo da criança nascer? Então, obrigada por você fazer isso, assim, e tá de coração aberto aqui falando comigo mesmo. Obrigada. Eu é que agradeço imensamente por essa oportunidade. A gente vive num momento em que muitas marcas, infelizmente, não se posicionam, porque eu sei que existe uma grande parte da sociedade que não gosta de ver essa pauta do racismo ser discutida. Existe um preço nisso. Algumas marcas até admitem que tem uma perda de audiência ou de clientes quando vem trazendo essa questão à tona. Então, eu realmente fico muito feliz com a coragem de vocês, com a iniciativa de vocês de trazer essa pauta à tona, essa discussão, essa reflexão a tantos acompanhantes, né, da marca, clientes que estão aí, mais de 3 bilhões de pessoas acompanhando os canais de vocês. Então é muito legal ver isso. A gente vive num país que ainda tem um ranço colonial muito grande. E essa sua fala, ela me lembrou o que acontece com os nossos irmãos e irmãs africanos que vêm para cá, para o Brasil. Eles sempre narram a mesma coisa. Falam exatamente o que você acabou de falar. Nossa, eu não sabia que eu era negro. Porque lá no Congo, no Senegal, na Nigéria, em Angola, todo mundo é como eu. Então não é nada demais ser o que eu sou. Eu chego aqui no Brasil, eu boto o pé num restaurante, já dizem que ali é um nível de pessoas que pode ser atendida, que eu não vou ter dinheiro para consumir ali. Eu chego numa loja, não me dão atenção. Eu fico num restaurante sentado 10, 20 minutos numa mesa, ninguém vem me atender. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele tem essa percepção do que é ser negro num lugar onde o negro não é visto como gente. É triste eu saber que eu vou ter que falar para o meu filho que ele vai ser maltratado na escola pela cor dele. É muito triste, porque eu não sei nem como eu vou fazer isso. Eu sei que esse dia vai chegar, eu vou ter que explicar isso para ele, quando chamarem ele de macaco, de coisa do tipo, e eu vou ter que descobrir uma forma de dizer para ele que a sociedade é assim, que ele vai ter que saber lidar com isso, vai ser forte, e eu não sei nem como. Eu não sei como que eu vou tirar palavras para dizer isso para ele, porque não existe explicação para isso. Por que uma pessoa é maltratada pela cor da pele, gente? Não existe motivo para isso. Mas aqui no Brasil, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos. A gente tem que sentar um dia, explicar que ele não pode andar com a mão no bolso, não pode andar com os braços para trás, não pode usar boné, não pode correr na rua. Toda criança adora correr, é parte da infância. Mas eu vou ter que explicar para o meu filho em algum momento que ele não pode correr na rua, porque ele pode ser até baleado. Não pode sair sem documento para nada. Sabe, é muito doloroso ser preto no Brasil, de verdade. A gente tenta levar numa boa, tenta brincar, o coletivo mesmo, a gente tenta amenizar, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil essa realidade que é colocada
para a comunidade negra no Brasil. Berto, o que eu posso te dizer não é muito, mas eu tenho certeza que Apolo, seu filho, tem muita sorte de ter você como pai. Certeza absoluta. E eu, assim, te conheço há pouquíssimos minutos, já sabia um pouco da sua história, enfim. Mas, assim, eu tenho certeza disso. Então, e sei lá, me faltam palavras, essa é a verdade. Eu só quero dizer que eu tô aqui. Não é muito, mas enfim. Bom, vamos continuar com a nossa conversa aqui, porque senão eu que vou chorar e não faz isso que eu tô grávida. Quando que você percebeu, quando você se deu conta de que você era um pai de fato? Como o meu letramento racial, ele começou há bastante tempo, eu já tinha a noção dessa diferença cultural entre o Brasil e a África. Então, nos valores africanos, a gente realmente se vê como um. Então, a gravidez não é problema da mãe, como é colocado aqui no Ocidente, né? A gente entende que a comunidade, na verdade, está gerindo, né? Está gestando o bebê. Então, no momento em que eu soube da paternidade, eu já me vi enquanto pai. Então, tudo que é esperado, né? Só depois, quando o filho nasce, né? Que o pai... É muito dito isso socialmente, que quando o filho vê o bebê, ou quando o pai vê o bebê, que ele se identifica, Exato. Se reconhece enquanto pai. No meu caso, não foi assim. Eu já falava com o Apolo na barriga, eu massageava as pernas da minha esposa, que davam um certo desconforto. A gente já fazia diversos planos sobre a criação dele, sobre como a gente queria que ele fosse gerido mesmo, né, em termos tô chorando, Berto. O que você tá fazendo comigo? Eu nunca chorei, tá? Numa entrevista aqui, nunca. A gente vive numa cultura muito patriarcal e é uma coisa interessante, o machismo, ele também, ele quando se coloca, né, da masculinidade tóxica e do machismo, na nossa cultura se coloca isso como se fosse algo que só atacasse as mulheres, como se fosse ruim só para as mulheres, mas não é verdade. O machismo, ele é tóxico para nós também. Eu me vejo consertando muita coisa da minha infância que não foi dado para mim, e hoje eu dou ao meu filho e eu vejo, nossa, é possível a gente voltar no tempo. Dizem que o tempo é linear, que o passado passou, não pode ser mudado. Isso não é verdade, porque quando eu sou para o meu filho o pai que eu não tive, eu me recupero enquanto pessoa, eu curo feridas que ficaram lá atrás. Essa pandemia, é óbvio que é algo trágico demais, são diversas mortes, mas graças à quarentena eu pude ver o meu filho aprender a andar, dar os primeiros passos dele. Estou vendo ele agora ensaiar as primeiras sílabas, que é algo mágico também. Se Deus permitir, eu vou ver ele começar a falar. Então, se eu estivesse trabalhando, eu estaria na rua de 7 às 9 da noite. Eu só chegaria basicamente para jantar, dar um beijinho na testa dele e ver ele dormir. Então, com certeza, eu não seria a primeira pessoa a vê-lo começar a andar. Então, esse é um dos presentes que a quarentena me deu. A gente cresceu num lugar em que a estrutura já não nos ajuda a ter um pai presente, né? Por questão de trabalho, enfim, a estrutura inteira. E a licença paternidade, ela existe no Brasil, mas ela está absolutamente longe de ser a ideal. É um assunto, inclusive, que pessoalmente me incomoda muito, porque é exatamente o que eu estou vivendo. Pelos relatos que você percebe, recebe no coletivo, você acha que se essa licença paternidade fosse justa, poderia haver uma mudança nessa questão do pai presente? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, porque esse momento inicial, os primeiros meses do bebê, os primeiros dias, eu acho que é nesse momento em que cresce, assim, assustadoramente a distância entre pai e mãe. Porque o que é colocado no ombro da mãe, nesse momento inicial, principalmente nos 2 primeiros meses, nossa, é muito injusto que uma mãe tenha que lidar com isso sozinha. E essa presença, ela é fundamental também para aproximar o casal. Porque o aleitamento, por exemplo, é mais uma coisa da nossa cultura, que é passado que o aleitamento, a amamentação, é só da mãe. Quer dizer, o homem fica isolado, ele não faz parte disso. E a gente vê que, infelizmente, muitas mulheres que reproduzem o machismo, elas também defendem essa ideia de que, olha, dá licença, que agora é maternidade, você é homem, você não entende nada disso, vai para lá.
E aí elas tomam para si um cuidado do bebê e às vezes sem perceber excluem o homem, blindam o homem dessa relação, quando na verdade a amamentação é fundamental que o homem também esteja presente. Por exemplo, quando eu dou a mamadeira do Apolo, eu vejo isso. Ele não simplesmente segura a mamadeira, ele fica com uma mão no meu rosto, às vezes ele segura o meu dedo enquanto eu estou apoiando a mamadeira. Como que você acha que essa criação de hoje, das crianças de hoje, principalmente os meninos, podem mudar essa realidade do pai ausente? Nossa, essa pauta é muito legal, porque lá no coletivo a gente fala muito sobre masculinidade, paternidade, o que é ser homem, né? E uma coisa muito bacana que eu vejo é que os pais de hoje têm outra cabeça. Lá no coletivo, os pais dão boneca para os filhos, os pais brincam com os filhos, de ser filhos dos filhos, assim o filho tem a oportunidade de se ver criando um filho e já paternando, né? Quer dizer, uma criança já tem a oportunidade de conhecer o paternar. Ele pega uma bonequinha, ele bota a bonequinha para dormir, ele dá comidinha para a boneca. Então, o menino pode brincar disso também e ele já se vê como pai. Eu acho que uma das questões também que justificam, de certa forma, essa ausência paterna tão grande é exatamente isso, você não educar os meninos para serem pais. Na nossa cultura ocidental, você é o que você ganha, você é o teu contra-cheque, principalmente se você for homem. O teu valor está no quanto você ganha. Então, se você não ganha dinheiro, você não é nada. Isso sempre foi passado. Por isso que eu falo tanto dos princípios ancestrais africanos, porque eles mostram justamente isso, que nós somos um. A filosofia Ubuntu, ela prega isso, que eu sou porque nós somos, eu sou através do outro. Então, eu preciso ter a vida da minha esposa, ela precisa ter a minha vida, nós dois precisamos ter a vida do Apolo. A gente não pode se ver como três isolados. É essencial que a gente se una em coletivos, em redes de apoio, em rodas de conversa, para trocar, para dividir nossas angústias, para que a gente possa passar por esse período de uma maneira mais tranquila possível. Essa é uma das nossas funções enquanto coletivo. A gente percebe que em toda parte a gente é minoria, né? Então, isso faz com que estruturalmente a gente de fato não seja incluído em nada. É preciso, então, que a gente se aquilombe, procure pessoas pretas, referências pretas, para que a gente se sinta melhor, se sinta acolhido, se sinta amado, se sinta valorizado. Eu acho que isso também reflete nessa dificuldade tão grande de muitos pais de se verem como amorosos, afetuosos, carinhosos, porque eles não são olhados com carinho por ninguém. Tem um estudo seríssimo que relaciona a quantidade de sorrisos que você recebe na infância à sua performance na escola. E também esse mesmo estudo traça como é raro professores e professoras rirem para crianças pretas. Por quê? Porque socialmente crianças pretas são equiparadas a marginais. Aquele trombadinha que rouba os outros na rua, ou então aquela criança que vai vir te incomodar pedindo dinheiro. Então, no seu inconsciente, você introjeta isso e até no teu trabalho, olhando aquela criança negra, você acaba dando uma rejeitada nela sem perceber. A gente tem que fazer uma reforma que começa por dentro. Eu fiz essa reforma porque até nós negros reproduzimos também racismo. Eu não vou me isentar aqui. Já aconteceu de eu estar num lugar e chegar uma pessoa preta, de repente eu pegar meu celular e proteger, trazer para próximo de mim, porque a nossa sociedade ensina desde a nossa infância que o preto rouba, que o preto mata, que o preto é perigoso. Então é preciso que a gente nos eduque mutuamente para isso. E a campanha antirracista é valiosa por isso, porque ela traz os brancos também para essa discussão. Então eu fico muito feliz em poder estar com uma pessoa branca falando sobre tudo isso, sendo canal para alcançar tantas outras pessoas num momento tão crucial como esse. Então, mais uma vez, eu elogio essa online, elogio você, elogio toda a equipe por essa iniciativa tão importante. Esse momento pede isso. Eu tô meio anestesiada, assim, e pelos dois lados, porque a gente tá conversando de dois assuntos, acho que a paternidade e a negritude, enfim, mas você me ensinou muito hoje, foi uma grande lição te ouvir, e muito inspirador para mim, que você mãe, que tem um companheiro muito legal, assim, uma história com a gravidez um pouco parecida com a que você está relatando. Sim. É esperançoso, assim. E acho que, sei lá, daqui do meu lado, te ouvindo falar tudo isso, eu fico pensando como criar o meu filho para esse mundo.
né? O meu filho não vai viver questões como o seu, mas ele vai fazer parte do mundo. E para ele, o que a gente tem nas nossas mãos, que são essas crianças, é o que a gente tem de mais valioso para tentar, de algum jeito, mesmo que for um pouquinho, Humberto, mudar essa realidade. Então, eu fico me perguntando, né, qual é o meu papel nisso? Porque eu sou branca, eu sei disso, eu sei que meu lugar é outro, mas eu tenho um lugar que eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho que meu filho pode ser uma ferramenta, enfim, para isso. Então, muito obrigada pelas suas palavras e pelo seu tempo e pelo trabalho lindo que você faz. Eu que agradeço, de verdade. E esse trabalho que você já percebe que tem à frente é muito lindo, porque mostra que essa empatia sinaliza para que a gente está, de fato, mudando a sociedade. Então, se você, enquanto mulher branca, traz para o seu filho histórias com personagens negros infantis, desenhos onde haja personagens pretos, apresenta amiguinhos pretos, que até nós, negros, temos essa dificuldade, especialmente quando a gente tem a classe média alta, em que a nossa escola é privada, então nosso filho às vezes é o único negro na sala, então inevitavelmente os amigos dele se tornam brancos, né? Estimular esse convívio com crianças pretas já desde cedo, né, para desconstruir qualquer resquício de racismo, né, que a nossa criança possa vir a desenvolver. Então, é muito bacana poder trocar com alguém que já acordou para essa realidade, já procura vivenciar isso e está dando voz, né, a uma iniciativa como a nossa, né, do nosso coletivo, que visa estimular essa discussão entre pais, entre mães e entre filhos também, em torno dessa pauta tão importante. Eu te agradeço imensamente e espero que a gente troque mais no futuro. Sim, trocaremos. Espero que você aí, que assistiu ao vídeo, tenha ficado com o coração quente, que nem o meu tá agora. E eu espero o seu comentário aqui embaixo também. Vamos abrir uma discussão sobre o assunto. Você tem filhos? Como você educa seus filhos pensando nessas questões? Você é pai? Conta aqui pra gente. Não esquece de se inscrever também no canal da Sala Online para ver todos os conteúdos legais que sempre aparecem por aqui. Humberto, obrigada. Obrigada para você que assistiu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Sala Online. E você aí que é pai e mãe, corre lá na loja da Sala Online, porque tem uma linha Kids especial para os seus filhos, cheio de produtos maravilhosos, o cheirinho, gente. Ai, sério. Corre lá e aproveita.